sou o Elcio Caires, eu tenho 47 anos, eu me graduei na Faculdade Cruzeiro do Sul, hoje ela é a Universidade Cruzeiro do Sul, já faz um bom tempo, é verdade, me formei em 90, trabalhei muito externo, sempre procurando voltar para a faculdade, né, fazer pós, enfim, e nunca consegui. Decidi, enfim, o ano passado, após muitas indicações, né, fazer o curso de MBA em Gestão Empresarial na Unip, indicações muito interessantes de pessoas influentes no mercado, foi muito interessante. Sobre o curso em si, fiquei muito surpreso com algumas matérias que eu confesso, depois de 25 anos de trabalho no mercado, sequer tinha ouvido falar. Exemplo marketing, exemplo sustentabilidade, exemplo planejamento estratégico, são temas atuais que a gente fica numa profissão às vezes que não passa por isso, e aí estar na universidade ouvindo professores falar, trazer exemplos do mercado, isso me agregou demais. Então assim, para mim foi extremamente importante essa experiência que eu tive fazendo a pós-graduação, porque retomei, né, voltei à tona dos assuntos atuais no mercado, principalmente esses temas que eu não tinha muito contato. Supply chain, por exemplo, que a gente fechou o curso lá, foi extremamente interessante, as discussões, enfim. Em relação aos professores, né, a gente está falando de pessoas, como você mesmo disse num dos seus discursos, eu achei extremamente interessante. Pessoas são pessoas, né? Então assim, eu como tenho 25 anos de trabalho, eu acho que eu fiz uma leitura muito interessante, muito importante, diferente de alguns colegas de sala que tinham pouca experiência, até a gente sente isso, né? Passa experiência pro pessoal. Então assim, aqueles que tinham mais experiência de mercado, as discussões iam para um sentido, né? Os que a gente sentia que não tinha tanta, a gente ia para um outro lado mais acadêmico. Então assim, eu confesso que eu tirei proveito dos dois lados. Eu me dediquei mais àqueles assuntos que eram novos, né? E não em relação ao professor, sempre puxando, sempre trazendo tema, sempre discutindo. Aí cada um tem uma metodologia, né? Um dá trabalho toda semana, um levanta do nada e sai perguntando, o outro faz grupo. Aí cada um tem uma dinâmica. Eu confesso que eu tirei proveito de todos. Usei alguns desses exercícios em trabalho. Eu não abri isso para ninguém, mas é verdade, né? Aqui muitas coisas a gente não cria, a gente copia, infelizmente, mas coisas boas tem que ser copiadas, né? Então assim, em relação ao professor é difícil falar de alguém ruim. Eu não conseguiria te dizer o nome aqui de algum professor ruim. Eu só queria ressaltar o lado que alguns têm uma metodologia que eu gosto mais, né? Agressivo, questionador, não deixa ninguém parado. Isso eu gosto, eu faço isso na minha atividade profissional. Os outros, tem alguns que são mais didáticos e tal. E aí cada um, né, identifica-se assim de uma forma melhor com um com o outro. Então, em relação ao todo, se eu tivesse que tirar uma média, a média é bem alta. Eu quando me inscrevi, eu já recebi essas informações, tanto didática quanto voz, né? Eu tive uma reunião com a Elaine, né? E ela passou todos os detalhes, aquilo me motivou muito. Isso foi há um pouco mais de um ano atrás. E eu, na data que eu me inscrevi na pós, eu tinha plano sim de fazer. E aí durante esse um ano de estudo, muita coisa aconteceu. Eu trabalho numa empresa multinacional brasileira, 200 mil funcionários. Hoje eu não estou mais, a situação do país chegou também em mim, né? Então eu tive que rever os meus planos, porque financeiramente ficou um pouquinho aquém. Mas a oportunidade é excelente. Eu vou dizer o que eu já fiz, né? É muito recente, né? Eu recomendo a todos, graduados e pós-graduados, né, que volte à escola. Volte a estudar. Você fez um discurso ali, aquele exemplo da árvore espetacular, né? A educação é aquilo, né? Tem raiz que não necessariamente é doce, né? Mas do que seria a vida se fosse tudo fácil e doce? Então assim, a escola em si, eu gostei muito da Unip, né? As minhas filhas hoje estudam na Unip, eu fiz pós. Te dá muita ferramenta para você se desenvolver. Então assim, se você tem objetivo, as cartas estão dadas, basta você pegá-las e aproveitá-las, estudar, discutir, professores à disposição, tudo à mão. Então assim, o recado que eu dou para vocês é assim, saiam do sofá, deixem de assistir novela, venham fazer um mundo diferente. Esse é o título que eu fiz na capa do meu TCC, né? Vamos fazer algo diferente, vamos parar de reclamar, vamos voltar para a escola, vamos estudar, vamos dar exemplos para quem olha para a gente, tem a gente como exemplo da educação.